A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. No último vídeo, nós terminamos o segundo livro de Samuel, né, onde Davi fez o censo do povo, se arrependeu de ter feito isso, pois ele não havia pedido ao Senhor direção para saber se fazer isso ou não, né? Porque assim Deus estava dando paz ali, tranquilidade para eles e Davi quis saber como que estava o seu exército, né? Ou seja, não precisava fazer isso porque Deus já tinha feito a promessa ali para ele, mas com isso, então Deus deu 3 opções para ele escolher qual que seria a punição e acabou vindo uma peste sobre Israel por 3 dias. Morreram, não me lembro quantas mil pessoas. A sequência que estamos lendo é a sequência cronológica, né, de acordo aos acontecimentos. E assim, tem muitos livros na Bíblia que ou falam sobre o mesmo assunto, né, sobre a mesma história, ou falam de acontecimentos que da mesma época. Então, é essa sequência que a gente está lendo aqui. Como a gente terminou, segundo Samuel, feito o recenseamento do povo, né, para saber a quantidade que tinha do povo. Então, agora a gente vai direto para 1 Crônicas. Em 1 Crônicas, fala sobre a genealogia do povo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, ao capítulo 8, para ser mais exata, fala diretamente da genealogia. Quem nasceu aonde, é filho de quem e assim por diante. No capítulo 9, os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, fala sobre cada um aqui também, sobre a tribo, sobre os filhos e o ofício de cada um em relação a Deus, né, em relação ao templo de Deus. Então, são coisas que para os dias de hoje não são relevantes, né? Então, a gente vai continuar a leitura aqui. Na época de Davi, você lembra que Saul, ele foi rei, né? Deus o ungiu como rei, mas como ele não seguiu os caminhos do Senhor, né? Ele não seguia os mandados do Senhor, né? O Senhor mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Sendo assim, o Senhor se retirou da presença dele e um espírito maligno ali pousou sobre Saul. Davi, que era o mais novo de sua casa, né? O menor, mais novo e menor, né? A Bíblia fala que Davi era ruivo, pele clara, um moço bonito, né? Ou seja, ele não tinha a pinta de rei, não tinha a pinta de, como se fala assim, de soldado, né? Para a época, homens robustos, né? Fortes, lutadores, realmente. Mas Davi, quando viu o gigante dos filisteus ali, Golias, ofendendo ou confrontando o Deus de Israel, Davi tomou a frente, né? E essa história é muito conhecida, com uma pedra, né? Afunda, que na minha época é mais ou menos parecido com um estilingue, né? Que ele lançou sobre Golias e ali o fendeu no meio da testa e ele caiu. Então, com a própria espada de Golias, Davi cortou a cabeça de Golias. E Saul se afeiçoou a ele, mas Saul sabia que Davi tinha sido ungido o rei, né? Ele foi ungido pelo Senhor. Então o que aconteceu? Esse espírito maligno que estava em Saul o atentava para que ele tentasse matar Davi. Então Davi, para não matar Saul, para não matar um ungido de Deus, embora desviado, mas não deixou de ser um ungido, foi o próprio Deus que ungiu. Então, para não correr o risco de ter o sangue de um ungido do Senhor nas mãos, o que ele fez? Fugiu. Ele ficou muitos anos, né, em fuga, porque Saul tentava matá-lo. Muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar a Saul,
mas não o fez exatamente por isso, porque Saul, apesar de não estar na presença do Senhor, ele era um ungido do Senhor. E a palavra de Deus diz, né? Ai daquele que tocar em um de meus ungidos. Então Davi sabia que era um mal, né? O mal que estava em Saul que tentava matar a Davi. Tanto que foi passando o tempo, Davi, Saul acabava, quando ele se conscientizava do que estava fazendo, voltava para casa, depois tentava pegá-lo de novo e assim por diante. Agora, no livro de Crônicas, Primeira Crônicas, no capítulo 10, que a gente já vai seguir daqui, né, porque os anteriores, como eu falo de genealogia, não é interessante, no capítulo 10 fala inclusive sobre a morte de Davi, perdão, a morte de Saul e seus filhos, né, como falei anteriormente aqui sobre a ordem cronológica. Gente, eu particularmente não sei, né, eu não tenho esse estudo para saber sobre isso. Então, são pesquisas que eu faço na internet para saber sobre a sequência, mais ou menos, de como aconteceu. Até mesmo porque certeza a gente não tem como saber, porque o livro foi escrito há muito tempo atrás, né? Não, então, e assim, várias traduções teve. Então, a gente mesmo não tem como saber, só quem realmente estudou, só aqueles que traduziram, aqueles que já da antiga, que começou a traduzindo e passando adiante, né? Mas Deus sempre nos mostra o caminho aqui e a gente percebe que realmente essa sequência fala sobre os assuntos daquela época, ou seja, da época de Davi, né? Então, no capítulo 10 fala sobre a morte de Saul. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Mesmo Saul, desviado do Senhor, ele tinha em si, quando ele estava, vamos dizer assim, porque ele não fica, o espírito imundo não ficava o tempo todo atormentando ele, né? Em certos momentos ele tinha lucidez. Então, creio eu aqui que nesse momento ele tinha a sua própria consciência ali. Quando viu os filisteus, que os filisteus inimigos do povo de Deus, então ele não queria ser morto pelos inimigos de Deus, né? Se é inimigo do povo de Deus, é inimigo de Deus. Então, no versículo 5, vendo, pois, o escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Naquela época, tinha o escudeiro ali, que era o servo fiel do rei. Normalmente, quando o rei morria, né, o escudeiro era enterrado junto, mesmo que o escudeiro estivesse vivo. Então, era um costume daquela época. O porquê disso não sei lhe dizer, mas era um costume daquela época. Então, esse servo fez a mesma coisa. Quando ele viu que o seu rei estava morto, ele também se matou ali junto ao seu rei. E no versículo 6, assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram nas suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, os trouxeram a Jabes
e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, era costume da época, né? Aqueles povos, cada um tinha os seus deuses ali, e no caso, quando eles pegavam o rei adversário, acabavam oferecendo para seus deuses ali. Fizeram mesmo com Saul. Mas o povo ali de Israel, né, temente a Deus, sabendo ali do costume daquela época ali. Então foram lá e trouxeram o corpo para a cidade de Israel de novo, né? Davi é ungido rei, no capítulo 11. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também, outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruía, subiu primeiro a ela, pelo que foi chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi, e edificou a cidade ao redor, desde Milo até Circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Este é o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois de Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, o defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha para ter com Davi, na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber a água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta. Tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras, ele feriu a 2 fortes leões de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão,
com o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre a sua guarda. E foram os heróis dos exércitos. Agora aqui a partir do versículo 26 até o 47, aqui termina com os nomes de todos os heróis, né? Que pra gente agora nesse momento não é relevante. Mas olha só que interessante, todos eles ali, né, os valentes de Davi, todos eles ali tiveram seus momentos ali de força, de poder ali, porque Deus estava com eles ali para que protegesse Davi e o povo de Israel ali, né, para que estivesse à frente do exército na proteção contra os inimigos. Obviamente que o primeiro protetor, Deus, sempre Deus em primeiro lugar, mas ali na terra Deus capacitou os homens, né, mais valorosos para fazerem parte do exército, né, para encabeçarem o exército. Isso nos mostra que a gente tem que realmente sempre estar na direção do Senhor, temos que sempre entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Deus, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos guia. Então, aprender a aguardar no Senhor, guardar e aguardar no Senhor é muito importante, né? Ter comunhão com o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Derrama a Tua unção, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Caia por terra todo o mal, toda seta maligna, em nome de Jesus, Senhor. Esses demônios ficam tentando tirar a vida das pessoas, Pai. Demônio do suicídio, que caia por terra esse mal, Pai. Eu repreendo o demônio que fica depreciando essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua luz sobre ela, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti pela minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, de Tua presença, de Tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.